Graça e paz, aqueles que eu ainda não vi hoje, né? Deus os abençoe. Pode deixar. Deus é bom, né? Deus é bom. Deus está nesse lugar. Eu não tenho a menor dúvida disso. E uma coisa que, enquanto a gente estava orando aqui, Deus ministrou no meu coração que desde o princípio, o propósito de Deus é que o homem assuma o governo daquilo que ele tem para nós. E muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente vai se cedendo numa coisa, no outro, e a gente para de perceber o chamado de Deus. E a gente, às vezes, acha que o chamado de Deus para a gente é trabalhar, levantar, trabalhar, voltar para casa, dormir, comer, assistir uma televisão, um jornal, alguma coisa e dormir. E a vida vai passando. E se passam dias, e se passam semanas, e Deus não esqueceu do que Ele entregou nas nossas mãos. Ele entregou para nós o chamado dele desde a criação, quando Ele falou para Adão. Tá aí, ó. Tá feio, eu estou te colocando sobre tudo isso. O nome que você der aos animais vai ser, governa sobre tudo isso. E a gente precisa retomar isso. Hoje eu senti no meu espírito isso, Deus falando isso conosco. Nós precisamos deixar de sermos tímidos e assumir o propósito que Deus nos chamou para fazer. O governo, andar naquilo que Deus nos chamou para fazer, amém? Esses dias eu estava orando, né, e Deus ele me deu uma palavra sobre essa questão, sobre a diferença de governo entre Saul e Davi. E eu queria compartilhar algumas coisinhas para que a gente possa avaliar a diferença. Por que Saul foi rejeitado e por que Davi, até hoje, é dito que é um homem segundo o coração de Deus. E a gente sabe quem foi Davi, né? A gente sabe de tudo isso. Mas muitas vezes nós não nos atentamos para alguns detalhes na vida dessas pessoas. Por que Deus achou, né, Davi achou graça aos olhos de Deus e Saul não, e Saul foi rejeitado. E o principal problema de Saul, ele era uma pessoa que ele queria viver de acordo com aquilo que ele achava que era certo. Ele fazia as coisas do jeito dele. E nesse estudo, enquanto eu estava verificando isso, uma coisa que mais me chamou a atenção foi a questão de que Saul, ele sempre rejeitou o momento de oração, de ouvir a Deus. Sempre que a coisa apertava, que ele ia para orar, acontecia alguma coisa, ele ignorava aquele momento. Então vamos iniciar essa palavra. O tema da palavra é o reinado de Saul vezes o reinado de Davi. No livro de 1 Samuel, no capítulo 10, vamos abrir aqui, 1 Samuel, capítulo 10. Nós vamos ver sobre a questão do chamado de Saul, quando Deus escolheu ele para ser rei. O que eu acho interessante é que Deus escolheu Saul e ele escolheu Davi. Mas a diferença foi a resposta que cada um deles deu nesse chamado. Deus, ele nos chama. A todos nós que estamos aqui, a palavra de Deus, ela fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitas vezes por conta da questão da resposta mesmo. Aqui no versículo... Deixa eu clarear aqui, que está meio escuro aqui. Não é aqui, não, é aqui mesmo no celular. Ajuda também, pode ser. 1 Samuel 10, do 20 ao 24. Estavam em um momento, em primeiro lugar, o povo pediu, como ele é um texto bastante extenso, algumas coisas eu vou comentar e outras a gente vai ler na palavra. O povo estava insatisfeito em ter juízes, e eles queriam um rei. E por que eles queriam um rei? Por quê? Vocês sabem por que o povo queria um rei? Por que o povo começou a pedir um rei? Insatisfação com os juízes, porque eram só juízes, mas principalmente porque as outras nações tinham reis também. E o povo começou a falar, pedindo um rei. E Samuel ficou triste, ele falou para Deus, porque Deus, ele é o nosso rei. Mas naquele momento, aquele povo não entendia isso, eles queriam ser como o povo diferente, o povo lá de fora. E Samuel chegou e falou, Deus deu para ele a palavra, ele chegou para o povo e falou, vocês vão ter um rei, mas o direito do rei é esse, ele vai pegar os filhos de vocês para trabalhar como escravos, vocês vão ter que dar das vinhas de vocês para eles, vocês vão ter que sustentar não somente o rei, mas o reinado dele todo. E ainda assim o povo quis. E Deus escolheu Saul para ser esse primeiro rei. E aqui no versículo 20,
na hora mesmo em que Deus ia mostrar quem era esse rei, ele continua falando dessa forma. Tendo, pois, Samuel feito chegar todas as tribos, chegou-se à tribo de Benjamim. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que ele se escondeu entre a bagagem. E correram e o tomaram dali, e o puseram no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: veja já a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disse: viva o rei. Aqui se inicia o governo de Saul, com essa ordenação lá quando Samuel foi lá ungir ele. No princípio, a gente vê que ele se escondeu entre as bagagens com vergonha e com medo de se tornar rei. No versículo 27, na parte B desse mesmo capítulo, vamos ler ele todo, ele fala assim: mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E o desprezaram e não lhes trouxeram presentes. Porém, ele se fez como surdo. Até então, a gente vai ver algumas atitudes de Saul. Primeiro, a gente vê ele com vergonha, constrangido de assumir o reino. Depois, a gente vê pessoas que se levantaram contra ele, e ele se fez como surdo também, não quis reivindicar o seu direito. No versículo aqui, né, já esse que eu falei mesmo, no capítulo 11, após a primeira vitória de Saul, o povo disse a Samuel que deveriam ser mortos os homens que rejeitaram Saul como rei. Porém, Saul não permitiu. Aqui no capítulo 11, no versículo 13, se vocês quiserem, pode deixar que eu vou lendo, tá? Alguns que eu já deixei aqui. Porém, Saul disse: hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. Aparentemente, quando nós olhamos para Saul ele estava andando em conformidade com aquilo que era correto. Era um homem que foi escolhido por Deus, era um homem que aparentemente estava um pouco tímido de assumir o governo, um homem que quando outras pessoas se levantaram contra ele, já não saiu logo matando, mas falou: não, deixa. E depois, quando ele teve a primeira vitória, as pessoas queriam se vingar, ele mesmo falou: não, deixa aí, ninguém vai morrer hoje não. Porém, o tempo vai passando, e esse homem que é aparentemente humilde, quando chegou a oportunidade, ele começou a mostrar o que realmente estava no coração dele. O primeiro pecado grave de Saul, ele está no capítulo 13. Antes de ir para a guerra contra os filisteus, Saul deveria aguardar que Samuel chegasse para oferecer os sacrifícios ao Senhor. Samuel marcou um prazo de 7 dias. Porém, passados 7 dias, o povo começou a se dispersar. E Saul fez algo que não era permitido a ele como rei. Somente ao sacerdote ele ofereceu sacrifícios, desobedecendo assim a ordem do Senhor. O preço, o reino que estava sob o domínio dele, foi entregue a outra pessoa que tinha um coração humilde, pronto a obedecer ao Senhor. Samuel deu uma ordem para ele, falou assim: olha, espera, vocês vão para a guerra, mas daqui 7 dias eu chego. Isso já aconteceu com você, de esperar que alguma coisa acontecesse, marcou um prazo, chegou naquele prazo, não aconteceu, a gente vai lá logo e faz? Foi o que Saul fez. Ele não era permitido, ele era rei. Sacerdote é uma coisa e rei é outra. Aqui nós temos pastores que fazem coisas aqui, diáconos também. Tem coisas que é permitido só aos pastores. E tem coisas que o diácono é para o diácono mesmo. Então, quando a gente olha para essa palavra, a gente vê que Saul, ele se apressou, falou: não, peraí, o povo está indo embora, está se dispersando, e se eu não fizer alguma coisa, o povo vai me deixar aqui sozinho. Para agradar o povo, para manter o povo perto dele, foi isso que Saul fez. Ele foi ali e ofereceu sacrifícios que não era permitido que ele fizesse. E nesse exato momento, ele foi confrontado por Samuel. Quando ele desistiu de consultar, não, vamos voltar aqui de novo, ofereceu sacrifícios, desobedecendo assim a ordem do Senhor. O reino que estava sob o seu domínio foi entregue a outra pessoa. O segundo pecado grave de Saul. No capítulo 14, Jonatas, filho de Saul, havia iniciado uma batalha contra os filisteus, o que trouxe grande alvoroço. Eles estavam ali no meio dos filisteus, e Jonatas olhou para aquela situação e ele ficou inquieto, porque ele viu os filisteus e falou: eu vou ali, eu vou começar vou lá, se esse povo falar assim, sobe para cá que eu vou, que eu vou te pegar, ele falou assim: é Deus mandando.
E eles estavam ali naquela batalha e Jonatas foi lá e iniciou essa guerra e Deus começou um livramento ali por meio de Jonas. Jonatas começou a matar ali todos os filisteus. E ele começou essa batalha e o que trouxe grande alvoroço entre eles. Saul chamou o sacerdote para consultar ao Senhor se deveria ir nessa batalha. Porém, ele desistiu de consultar a Deus. No versículo 19b do capítulo 14. 19, vamos ver aqui. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava, pelo que Saul disse ao sacerdote: retira a tua mão, vamos orar mais não, vamos consultar a Deus não, vamos lá para a guerra, porque não precisa falar com Deus não. Segundo pecado grave dele, desistiu de buscar de Deus uma direção para aquele momento que ele estava vivendo. Ele foi insensato quando, em meio a uma batalha, em outro momento, nesse momento dessa batalha toda, ele vai e age com insensatez. Ele faz um juramento, fala assim: olha, ninguém vai comer nada. Nós vamos destruir os nossos inimigos. E aí ele fala: se alguém comesse alguma coisa, estaria debaixo de maldição. E o povo estava ali naquela batalha, todo mundo, e Jonatas não escutou o que estava acontecendo, porque ele já estava lá na batalha. E no meio de tudo isso, esse povo com fome, lutando, brigando, e Jonatas chegou, viu um favo de mel lá e comeu aquele favo de mel. E na hora alguém falou para ele: olha, você agora está debaixo de maldição. Porque o seu pai falou que se alguém comesse alguma coisa, ia estar debaixo de maldição. E ele falou: mas eu nem sabia, não interessa, a palavra foi dada e agora as consequências estão aí. E aí, nesse caso, quando terminaram ali a batalha, Saul foi conversar com Deus, e Deus pegou e falou para ele, Deus não respondeu, Deus ficou calado. Nesse momento, queridos, quando Deus se cala, o que é hora de fazer? Senhor, o que está acontecendo? Né? O que é que eu fiz? Por que eu não estou obtendo resposta? O Jacélio estava falando aqui muito sobre essa questão de ter uma palavra de Deus. Todos nós temos uma palavra de Deus para alguma área da nossa vida. E muitas vezes, às vezes a gente vê coisas travadas. Eu tenho falado muito isso com Deus. Eu falo: Senhor, faz mais de 2 anos que essa situação está travada. Mas eu não estou indo atrás, eu não estou brigando, eu não estou falando a ele que não presta, a ele que não vai fazer. Nunca isso saiu da minha boca, porque eu sei que quem deu a palavra vai cumprir. E quando a gente tem, como a pastora Cláudia falou aqui, todo mundo ali do lado dela chegou mesmo e falou assim: cara, desiste. Por quê? Porque como pessoas naturais, a gente vai olhar para a situação natural, mas quem tem a palavra, ela fala: não, eu sei que Deus falou comigo. E eu creio nisso, eu creio que a Juliane, com todos os filhos do Mazin, estarão aqui, servindo ao Senhor, vai ser curada, vai ser restaurada. Deus tem coisas tremendas para fazer na sua família. Não desista disso, não entregue aquilo que Deus já te mostrou. Você é o sacerdote na tua casa. Enquanto a gente estava ali orando, Deus ministrou isso no meu coração. Vai acontecer. O nosso problema é que às vezes nós somos muito apressados, nós queremos muito ver as coisas acontecendo. E Saul, nessa situação toda que ele fez, ele foi falar com Deus e Deus não respondeu para ele. Ele, ao invés de parar para dizer: será que sou eu que estou errado? Ele falou: não, vamos logo ver o que está acontecendo aqui, porque tem alguma coisa errada. Vamos lá, chama lá o povo do lado e vamos descobrir aqui quem é que está acontecendo, quem é que pecou. E eles se juntaram todos, e quando tirou a sorte, o povo saiu livre e ficou culpado Saul e Jonatas. E Jonatas, e quando foi ver de novo tirar sorte, eles tinham esse hábito, né, naquela época de tirar sorte, para ver quem era que estava, era uma consulta lá entre o Urim e o Tumim, e eles viam quem é que era o culpado. E quando eles fizeram isso, descobriram que era Jonatas. E Jonatas foi confessar o que ele falou: não, eu não sabia de nada, eu comi um pouco de mel, então você vai morrer agora. Você já imaginou um pai virar para um filho que estava no meio de uma guerra por causa de uma atitude impensada dele, quando ele fez um juramento de maldição sobre as pessoas, querer matar o próprio filho que nem sabia do que estava acontecendo? Assim era Saul. Saul se tornou esse homem insensato que agia na força dele, naquilo que ele achava que era certo, ele ia fazendo e pronto. Uma pessoa que, eu repito, foi escolhido por Deus e começou muito bem. Mas, no meio do caminho, diante das batalhas, ele começou o quê? A se perder, a se esquecer daquilo que era o privilégio de ter sido escolhido por Deus para ser ali o rei daquele povo. Porém, o povo livrou Jonatas da mão de Saul e voltaram todos para casa sem destruir os filisteus. No capítulo 15, Deus, por meio do profeta Samuel, manda Saul destruir os amalequitas, um povo que não ajudou Samuel
que não ajudou Israel quando ele saiu do deserto rumo à terra prometida. Deus chegou e deu uma ordem para ele. Falou assim, olha, você vai lá agora nos Amalequitas e você vai matar todo mundo. Às vezes a gente vê essas guerras, a gente fica questionando muito, a gente fica falando sobre a questão de Hamas e de não sei o que lá mais. A palavra de Deus ali foi o seguinte, vai lá e mata todo mundo. Homem, mulher, criança, quem está no peito, animais, mata tudo, não deixa nada com vida. E a gente às vezes, né, nós somos tão bonzinhos, né? Nós somos tão justos, Deus às vezes parece que ele é tão assim exagerado, né? A gente às vezes quer saber mais do que Deus, porque que Deus manda certas coisas. Queridos, ele sabe de todas as coisas, ele sabe quem era aquele povo, um povo cruel. Um povo cruel que criava filhos cruéis para dar perpetuidade àquela crueldade. E Saul foi lá, Saul falou, não, vou lá, vou executar a ordem do Senhor. E ele foi para lá para matar esse povo. E quando ele chegou lá e começa aquela guerra e sai matando todo mundo, e mata homem, mata mulher, e mata criança, e mata bebês, e mata tudo. Opa, o rei! Nossa, o rei é poderoso, né? O rei é um cara legal. Vem cá, opa ele, não vamos matar ele não, deixa ele aqui. E tá lá matando, e olha os bois, aquele monte de gado, aquelas coisas todas boas. Nossa, é bom, não vamos matar isso aqui também não, vamos trazer para cá, vamos mandar para sacrificar para o Senhor. Vamos fazer holocaustos ao Senhor com isso daqui. E deixou essas coisas de lado. A ordem era muito clara, destruir tudo o que houvesse vida em Amaleque. Saul e todo o seu exército dele matou as pessoas. Porém, poupou ao rei deles. Versículos 8 e 9 do capítulo 15. Versículo 8 e 9. E tomou vivo Agag, rei dos Amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag, também o melhor das ovelhas, das vacas e dos camelos, jumentos, cordeiros, do melhor que havia. Não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. No versículo 3, que eu não li antes, ele falou assim, vai agora, pois, e fere Amaleque, destrói totalmente tudo o que tiver, não lhe perdoes, portanto, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até os jumentos. Então nós vemos que Deus primeiro deu uma ordem para ele acabar com tudo. Porém, o que a palavra de Deus fala? Que ele poupou. E ele é tão cínico que Samuel chegou lá para conversar com ele já estava num nível tão assim que parece que ele não conseguia mais perceber, ter discernimento do que estava acontecendo. E Samuel chega para ele, para confrontar ele, né? E fala no versículo 22 e 23, vamos ver aqui, versículo 22, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião ela é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel, pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor, e as tuas palavras, porque temia o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora eu rogo que você perdoe o meu pecado, porém volta comigo para adorar o Senhor. Porém Samuel disse a Saul, não voltarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor, já o Senhor te rejeitou, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para ir, ele lhe pegou pela ponta da capa e rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Olha só, ele estava preocupado com o que as pessoas iam pensar dele. Ele queria que Samuel voltasse para ele depois do que ele fez, depois dele ter poupado Agag, ter poupado o melhor ali do rebanho. Ele queria que Samuel voltasse a qualquer custo para mostrar que estava tudo bem. O povo vai achar que está tudo bem. Queridos, uma coisa que a gente tem que aprender, que eu aprendi logo que eu me converti, é que ninguém pode me salvar. Ninguém pode me transformar. Não adianta eu querer parecer boazinha diante da Cláudia, diante do Gessé, que é meu marido, que está ali comigo todo dia. Não adianta eu querer ser boazinha dele, ele não pode me salvar. Ele não pode salvar nem ele, na realidade. Né? Todos nós temos que entender o que vale a pena nessa vida, nessa caminhada que nós estamos, é Deus.
É o que ele pensa sobre mim, é como ele vê as minhas motivações. Então não adianta eu querer fazer tudo bonitinho lá, faço um almoço maravilhoso, convido o Henrique. Ah, Henrique, como é que eu sou legal? Sou nada, não me conhece não. Quem me conhece é o Senhor. Quem sabe do meu coração, da minha mente é o Senhor. E a gente precisa aprender a colocar essas coisas diante de Deus. A gente não tem que estar preocupado com o que as pessoas pensam de nós. É claro que como cristão a gente dá bom testemunho, a gente tem coisas que é processo, Deus está tratando conosco, mas a nossa principal preocupação é a nossa motivação. O que Deus está pensando daquilo que eu estou fazendo? Eu estou fazendo para agradar a Deus ou estou fazendo para agradar aos homens? E era essa já a visão que Saul já tinha nesse momento, de querer agradar as pessoas que estavam com ele. Quis matar o próprio filho, quis que Samuel voltasse com ele, não sabia esperar para ouvir a Deus em oração. E foi isso que ele acabou perdendo. Ele perdeu o reino por causa disso. Quando chega em 1 Samuel 28, 6, 7, 1 Samuel 28, um momento, 28, 6 e 7. Ele vai mais uma vez para consultar a Deus. Então disse Saul aos seus criados, no 6, e consultou Davi ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul para os seus criados, buscai-me uma mulher que tem um espírito de feitiçaria, para que eu vá a ele e consulte por ela. E os criados lhe disseram, eis que em Endor há uma mulher que tem um espírito de adivinhação. Olha só que ponto uma pessoa chega quando ela vai rejeitando a Deus. A palavra de Deus, ela fala que a nossa mente ela vai ficando cauterizada, porque Deus fala e a gente não escuta. E foi o que aconteceu aqui. Saul chegou a um ponto que Deus não falou mais o que ele falou para procurar uma feiticeira. Eu quero ir ali na casa da mãe de Nádia, sei lá que nomes são esses aí que as pessoas, tipo, a gente vê muito nos postes, nos muros, por onde você passa, tem uma palavra lá de socorro para você que não quer perder tempo, digamos assim, ouvindo a Deus. Porque ouvir a Deus, nem sempre Deus vai te falar na hora. Ele quer aprender, quer ensinar a gente a aprender a esperar nele, a esperar para ouvir a voz dele. E agora nós vamos ver a diferença de Davi. Davi, ele era um homem que o tempo inteiro, desde antes dele ser ungido rei, a palavra de Deus fala que ele estava lá atrás das malhadas, cuidando das ovelhas, com a arquinha lá adorando ao Senhor. Esse é o Davi, sempre ali, um filho rejeitado pelo pai, uma pessoa que ninguém valorizava, mas ele estava ali. E Deus chamou ele para ser rei. Eu não vou ler muito sobre as questões de Davi, eu queria mais me deter na questão de Samuel, porque eu acho que Saul ele é um exemplo para a gente de vigiar, porque qualquer um de nós estamos sujeitos a isso. O principal pecado de Saul foi essa questão. E a de Davi, qual foi o pecado de Davi que a Bíblia conta? Quem fala? Por que Davi pecou? Qual foi o pecado de Davi? Adultério, né? A Bíblia fala que ele adulterou. Não vejo falando que ele deixou de orar. Eu não vejo falando que ele desobedeceu uma ordem de Deus. Saul, ele pecou contra a autoridade de Deus. Davi pecou contra a santidade. Existe uma diferença muito grande, tanto que Jesus ele pega e fala assim, que existe o pecado, que é a blasfêmia contra o Espírito de Deus, porque quando você atribui ao diabo uma coisa que foi Deus quem fez. E a gente não vê Davi fazendo isso, a gente vê que Davi, ele estava o tempo inteiro servindo a Deus, só que num determinado momento ele vacilou ali, ele pecou, ele adulterou. E naquele momento em que ele fez isso, ele também foi confrontado. Então vamos ver como é que ele se comportou, a diferença disso. 2 Samuel, capítulo 11. Ele vai estar falando do pecado de Davi quando ele foi confrontado, no versículo de 1 a 14. 11, de 1 a 14. E acontecendo que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando pelo terraço da sua casa,
quando viu no terraço uma mulher que estava se lavando, e era essa mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: ela é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-lo. Ele se deitou com ela, já que ela já estava purificada, né, da sua imundícia, então voltou ele para casa, e a mulher concebeu, e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou a dizer a Joabe: envia-nos Urias o Heteu, e Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, como estava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe deu um presente da mesa do rei. Porém, Urias se deitou perto da casa real com os sacerdotes do seu senhor e não desceu à sua casa. Urias estava lá na guerra. E Davi foi lá, se divertiu com a mulher dele, a mulher engravidou, porque não tem como se controlar essas coisas, né? E ele mandou buscar Urias, falou: não, vem aqui, volta para casa, vai chegar lá, vai ficar com a mulher dele, vai achar que o filho é dele, vai ficar tudo bem. Só que não é dessa forma, né, que as coisas acontecem. Então Urias ele teve uma atitude muito de bom caráter, porque ele não quis ir para casa, ele se deitou lá na porta do rei. E ficou lá, e todo mundo falava: olha, ele não quer descer para casa, não, ele está aqui, ele não vai de jeito nenhum. E o rei insistiu e mandou ele voltar. Ele falou: como é que eu posso voltar para minha casa, deitar com a minha mulher, se a arca de Deus e o povo está em guerra? O senhor acha que eu vou ter esse prazer, essa alegria? Não posso, eu tenho que ficar aqui. E então Davi percebeu que não ia adiantar, essa não ia colar, ele não ia assumir um filho que não era dele, porque se ele fosse para a guerra, quando ele voltasse, a barriga já tinha aparecido e a situação ia ser outra. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje e amanhã, e eu vou te despedir. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte, e Davi o convidou, comeu, bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu a deitar-se na sua cama com os seus servos e seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-la pela mão de Urias. O próprio Urias foi quem levou essa carta. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retira-se diante dele para que seja ferido e morra. Olha só. A gente para e a gente vê que chega a ser uma crueldade, né? O que ele fez, ele pegou uma carta e entregou para Urias. Depois de ver que Urias estava daquela forma, falou: entrega essa carta para Joabe. Naquela carta estava mandando Joabe colocar ele no lugar que ele ia morrer. Davi fez todas essas coisas. Urias foi e ele morreu. Aconteceu que ele foi colocado dessa forma e ele morreu. Porém, Samuel, ele foi confrontar a Davi. Ele chegou lá para Davi, o profeta Natan, ele repreende a Davi. E ele chega lá e conta uma história bem interessante para Davi. Eu vou ler porque eu acho muito válida nessa situação para a gente compreender o comportamento de Davi diante desse confronto. O Senhor, no capítulo 12, versículo 1, e o Senhor enviou Natan a Davi, e apresentando-se a ele Davi, disse-lhe: havia na cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia e do seu copo bebia. E dormia em seu regaço e a tinha como filha. E vindo o viajante visitar o homem rico, deixou esse de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para servir para o viajante, que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natan: vive o Senhor que é digno de morte o homem que fez isso. Ele tinha o quê? Ele tinha um monte de ovelhas, ele era rico. Ele tinha um monte de ovelhas, mas ali tinha um que só tinha uma ovelha. Chegou um amigo de alguém aqui para visitar ele, ele foi lá, pegou do outro e poupou dele. E isso deixou Davi furioso. Ele falou assim: esse homem é digno de morte. Mal sabia ele que o profeta estava se referindo a ele, né? E ele fala: vive o Senhor que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque tal coisa fez e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, mais ainda eu te acrescentaria tais e tais coisas.
Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o Heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomastes por mulher, e a ele matastes com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada da tua casa, porquanto desprezastes e tomastes a mulher de Elias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que eu suscitarei da sua própria casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante esse sol. Porque tu fizestes em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. E olha a resposta de Davi para o profeta. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado e não morrerás. Olha só quem é esse nosso Deus. A humildade, quando a gente realmente é sincero diante de Deus. O pecado de Davi foi uma coisa extremamente grave. Eu não estou querendo dizer que foi menos grave, querendo colocar panos quentes. Quando você tem um relacionamento sexual fora do seu casamento, você está trazendo problemas para você. Não adianta você achar que está se divertindo, que só está, como eu falei esses dias, para uma pessoa virando os olhos. Não é só isso. Você está com a pessoa naquele momento de intimidade, você se tornou uma só carne com ela. E aquilo dali, o que tem naquela pessoa vai passar para dentro de você, não adianta. É fato, a Bíblia é muito clara com relação aos pecados sexuais por causa disso, porque Deus quer evitar que a gente passe por isso. E a gente viu aqui já o que é que Davi, qual foi a sentença de Davi por causa do seu pecado. Ele foi perdoado, ele se arrependeu de fato mesmo. Só que ele perdeu toda a família dele, os filhos dele se levantaram um contra o outro, um irmão estuprou a outra, o outro queria tomar o reino dele, foi uma coisa terrível. Mas a diferença que eu gostaria de deixar hoje é comportamento do coração. Davi, ele reconheceu que ele realmente tinha pecado. Ele não se justificou. Às vezes a gente vê a pessoa pecando e ela fala, eu pequei, eu fiz isso aqui por causa do Jessé. O Jessé, ele que é culpado. Aí a Cláudia fala, não, foi o Matinai. Né? A gente viu ela dando um testemunho. O que ela falou? Ela não jogou a culpa no Matinai. Ela disse que o Matinai teve um momento, que ele teve um momento de fraqueza, mas ela continuou aqui buscando a Deus e se firmando numa palavra. Ela não expôs, né? O momento de fraqueza foi esse, né? E a gente vê, às vezes, Jessé fala muito isso. Às vezes, pessoas que, meu marido me traía, fazia isso, fazia aquilo outro, e fica jogando a culpa na outra pessoa. Davi nunca fez isso. Eu pequei. Sou eu. Então, o que é que Deus quer falar com isso? Deus, ele quer nos dar o governo, ele quer que a gente viva um tempo novo, e às vezes nós ainda não recebemos essas coisas que Deus tem para nós, porque Deus está tratando com o nosso coração. Quando você for confrontado, não fica se justificando, não fica buscando no outro alguma coisa para apontar para a pessoa, falando, realmente, Senhor, se eu fiz isso mesmo, me mostra, eu quero realmente mudar, eu quero que a minha motivação seja correta. Deus quer nos colocar numa posição elevada, Deus quer que nós sejamos pessoas que dominam, pessoas que exercem o governo que Ele nos entregou lá no Éden. Porém, tem coisas que Deus quer tratar conosco, a nossa impaciência, a nossa intolerância, a nossa forma de achar que nós é que sabemos como resolver as coisas. Feche os seus olhos. Davi, no Salmo 51, ele fala, Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim o espírito inabalável. Não me retire da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Que hoje essa seja a nossa oração. Essa é a minha oração diante de Deus, minha, miúva, minha. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim o espírito inabalável. Torna, dá-me a alegria da tua salvação e sustenta-me, ó Deus, com um espírito voluntário. Ajuda-nos, ó Espírito de Deus, a deixarmos que o Senhor trate conosco, a deixarmos, ó Deus, que o Senhor venha ministrando sobre as nossas vidas. Não deixa, Senhor, que quando o Senhor colocar nas nossas mãos esse domínio, esse poder, essas coisas todas que o Senhor tem para fazer, que nós venhamos a nos perder, Senhor, nos acharmos melhor do que ninguém. Senhor, nós queremos nesse momento confessar diante do Senhor as nossas fraquezas, as nossas limitações. E nós entregamos ao Senhor nesse momento, Deus, as nossas vidas, para que o Senhor possa, Deus, vir ministrando por meio de nós aquilo que precisa ser tratado, aquilo que precisa ser quebrantado. Sonda o nosso coração, Jesus, nessa hora. Se o Senhor olhar para nós, de fato, o Senhor não vai ver nada de bom. Mas nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, aprender.
deixar o Senhor ministrar nas nossas vidas, nos humilharmos, Deus, daquilo que o Senhor ainda quer quebrar, ainda quer arrancar dentro de nós. Renova-nos, ó Senhor. Já não quero ser igual.